Olá pessoal, aqui é Daniel Veiga e seja muito bem-vindo à Aceleradora de Presença Digital. Na aula de hoje nós vamos falar sobre persona. Persona é a personificação do seu cliente ideal. Então, de um lado você tem o seu cliente e do outro lado você tem você ou a sua empresa, que é um personagem. Então, o seu personagem, você, sua empresa, deve conversar com a persona. A persona é a delimitação do ponto de vista realmente da personificação do seu potencial cliente, do seu público-alvo, também chamado de avatar, ok? Então vamos lá, para definir a persona, nós temos já um checklist pronto aqui para te ajudar nisso. Lembrando que, qual é a importância de você ter uma persona bem definida? Imaginemos o seu site. O seu site, ele é uma representação textual do seu personagem. Ou seja, o seu site tem que se comunicar com a sua persona. Então, para isso, você tem que saber o máximo de informações possíveis sobre essa personificação do seu potencial cliente. Eu até digo em algumas palestras que você tem que pensar basicamente o seguinte: imagine que você tem 100 mil clientes ou potenciais clientes exatamente iguais, clones, na frente da sua loja ou acessando o seu site. Pense você, qual é o perfil desse cliente potencial que seria ótimo para você? Porque muita gente fala assim: o meu cliente é de 18 a 65 anos, tanto faz, homem ou mulher, qualquer um compra, de todas as profissões, mas existe um perfil que é o perfil do comprador ótimo, que se esse perfil entrar em contato com o seu produto, ele tem uma probabilidade muito maior de comprar. Ok? Mais ou menos o seguinte, num trabalho que nós fizemos aqui, por exemplo, de Pilates, estúdio de Pilates. Então, a dona do estúdio de Pilates até falou exatamente isso. O nosso público é de 8 a 80 anos, na verdade até mais, homem ou mulher, etc, etc. Só que a gente descobriu que 80% dos assinantes do estúdio Pilates são mulheres acima de 55 anos. Ou seja, mulher acima de 55 anos para o estúdio de Pilates é muito melhor, porque já é uma mulher que tem o seu próprio dinheiro, não toma suas próprias ações, ela tem a concentração do poder de compra. Se ela fosse fazer um anúncio para todo mundo, o que ia acontecer? A taxa de compra das pessoas com 18 anos, por exemplo, homens com 18 anos, ia ser baixíssimo. E daí ela ia gastar anunciando para essas pessoas, sendo que não teria tanto resultado assim. Ok? Então vamos lá. Aqui está um checklist. Nesse checklist existe já uma explicação, tá, de cada um dos pontos. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar aqui na linha e vai escrever aqui no campo rosa a sua descrição baseada na explicação. Então vamos lá, quais os dados demográficos da persona? Qual a idade, sexo, localização, estado civil, profissão, de 60% a 80% do mercado-alvo. Então, como que seria isso? Você vai falar assim, qual que é a idade? Você pode colocar, por exemplo, de 25 a 34 anos, homem, solteiro, administrador, por exemplo. Ok? Pronto. Então você já tem uma visão. O que essa persona vê? Né? Então aqui basicamente o que você vai pensar? O que ela vê todo dia? Ela vê uma revista, por exemplo, Exame, Você S.A. e assim por diante. O que ela ouve? Ela ouve CBN, ela ouve discos de vinil, ok?
ok? E assim por diante. Você vai descrever isso melhor, o mais descritivo, o mais explícito possível, para justamente verificarmos se você está entendendo realmente o que é ou quem é a sua persona. O que ela fala, aqueles jargões, motes, né? Por exemplo, tempo é dinheiro. Estou pensando aqui, ó, só do que eu estou descrevendo, você já tem uma visão que eu estou aqui criando uma descrição de uma persona que é o quê? Um jovem executivo, né, que fez administração, que está sempre ocupado, né, quais os sonhos mais secretos. Aqui, por exemplo, ter liberdade de trabalhar em casa, e assim por diante. Quais as frustrações? O que ele gostaria de ter sido ou ter feito, mas não conseguiu? Então, por exemplo, gostaria de ter uma banda. O que é um sucesso, né, para essa pessoa? O ponto máximo do sucesso. Por exemplo, ter R$1 milhão. Qual o quadro mental da dor? Aqui você vai falar o que ela sente, né? Como que ela passa por um momento de dor, assim, sofrimento. Então você pode descrever aqui, por exemplo, se sente triste por trabalhar demais e não conseguir acompanhar o crescimento dos filhos. Por exemplo, pode ser essa uma dor. Do prazer, qual que é o prazer máximo dela? Então, viajar todo final de semana, ficar com a família, e etc. Tá? Da dor no futuro. Então, aqui a gente chama de torcendo a faca. Tá? E se ele não fizer o que ele tem que fazer, o que pode ocorrer com ele depois no futuro? Por exemplo, sem legado na vida, né? Sem deixar legado na sua vida, sem filhos, sem sucesso financeiro e assim por diante. Quais as desculpas que ele dá? Não tem tempo, não conhece, não conhece alguma coisa, né? Algo então aqui, ó, já vinculando a crença da sua persona com o seu produto. Então, por exemplo, seu produto é de coach ou é um treinamento qualquer. Por que ela não compraria? Do tipo, ou sei lá, o primo, né? Primo disse que é ruim. Ou não consegue colocar em prática. Então existem aí diversas desculpas que depois a gente pode entrar mais no detalhe, ok? O que ela valoriza? Então valor mesmo, né? Temos até aqui alguns exemplos já, ó. Tradição, rapidez, superação, né? Vou colocar aqui também ética, uma coisa que eu valorizo bastante. Dores, então aqui a gente está especificando um pouco mais aquele item anterior lá de dor, tá? Que dores que o seu produto vai resolver? Então veja,
Por que essa aqui é uma das primeiras aulas? Justamente porque o seu site tem que tocar nesse ponto, tá? Então, você vai colocar lá dores relacionados principalmente à urgência e o nível de intolerância. Então, pense o seguinte, aquela dorzinha de dente que fica incomodando anos a fio, uma hora vira uma dor imensurável, e daí quando a dor está nesse nível, a pessoa vai pagar o que for para o dentista resolver a dor de dente dela, não é verdade? Então preste muito bem atenção na sua persona, no seu avatar, qual que é a dor de dente dela. Por que isso? Porque se for uma dorzinha assim, tá doendo, dá para levar, a pessoa não vai comprar o seu produto ou o seu serviço. Ou talvez compre, mas não vai ser tão fácil assim você vender para ela comprar de você. Entendeu? Então, você tem que ir num ponto realmente que seja urgente. O que ela está pensando todo dia? O que incomoda ela? O que deixa ela sem dormir? O que faz ela realmente gastar dinheiro quase que por impulso para resolver o problema? Que problema é esse? É peso? É autoestima? É dinheiro? É tempo? O que é isso? Então pense, lição aprendida minha e do Thiago no nicho de segurança do trabalho. A gente eu pelo menos estou desde 2014 trabalhando gerenciamento de riscos no mundo online e desde 2004 com gerenciamento de riscos no mundo offline, né, para consultorias de grandes empresas. E a gente percebeu o seguinte, as pessoas não querem gerenciar risco, as pessoas não querem criar segurança, ter um ambiente mais seguro. O que elas querem? Elas querem simplesmente ser reconhecidas e ganhar mais. É isso. Gerenciar risco, né, fazer todo o processo de segurança, etc, etc, é um mal necessário para elas serem reconhecidas, serem importantes. Tá? Então, a gente mudou a forma de aproximação com o nosso avatar nesse nicho, porque a gente percebeu isso. Tudo que a gente fazia era para, primeiro, né, era para aumentar a competência, né? Aumente o seu conhecimento sobre técnica X, técnica Y, e isso é fraco, é uma dor fraca, né? É aquela dorzinha de dente que o seu avatar consegue levar. Agora, quando você fala para ele, seja reconhecido, deixe de ser um idiota, deixe de ser usado pela sua empresa, aí é uma dor que realmente está ali no âmago da pessoa. E daí quando você toca esse ponto, ela tem mais atenção com a sua palavra, ok? Então, pense nisso. Aqui são as dores mais profundas que você conseguir listar. Então, vamos lá. Quais as dores que o seu produto vai resolver? E aqui na sua homepage, na sua página, você vai falar sobre essas dores também. Por quê? A resposta à dor é muito maior do que a resposta ao prazer, tá? E a sua persona sabe que tem um problema? Caso ela não saiba, você vai ter que mostrar para ela. Então você pode dar exemplos situacionais. Por exemplo, você já passou por assim, assim, assado, que aconteceu isso, e você não conseguiu resolver, ou voltou tudo como era antes. Então você vai contextualizando a pessoa para que ela perceba, realmente, isso aconteceu comigo, ou isso pode acontecer comigo, eu tenho que me prevenir, ok? Ela tem consciência que você sabe que ela tem esse problema e que você sabe como resolvê-lo. Então aqui, de novo, você vai puxar a narrativa
da sua história, da sua jornada do herói. Então, eu acabei de fazer isso com vocês, falando da minha história com o nicho de gerenciamento de riscos. Então, você dê exemplos para mostrar realmente que você sabe do que está falando, que você já fez isso, que você domina o assunto, para a pessoa ficar tranquila. Esse cara já passou por isso, então, e ele conseguiu resolver, então é possível que ele vá conseguir resolver o meu problema também. E por que ele ainda não resolveu? Então agora você vai analisar quais as desculpas, né, ou quais os pretextos, quais as objeções em que a pessoa dá para não resolver o problema. Então é bom você listar isso também, porque lá no script de vendas, né, da sua página de vendas, a gente vai usar esses textos também, tá bom? Então, baseado naquela lista de dores, agora você vai fazer também uma tabela de urgência de dor, ou seja, intensidade versus frequência. Então, você vai pegar, pode até ser nessa mesma planilha aqui, você cria aqui uma outra coluna, intensidade, por exemplo, e frequência, para você falar assim, intensidade alta, média, baixa, frequência alta, média, de baixa, por exemplo, todo dia, de vez em quando, nunca. Então, o que é mais interessante você atacar? Aquela dor que tem uma intensidade alta e uma frequência alta, do tipo constantemente. Quanto mais próximo desses parâmetros altos, melhor. Se for uma intensidade baixa, uma frequência baixa, a probabilidade de compra vai ser menor, tá bom? Agitação do problema. Então aqui você pode reverberar o problema no futuro, torcer a faca. Então, o que acontece se você não resolver o problema hoje? Veja bem, daqui 2, 5, 10 anos, você, por exemplo, pode estar totalmente insatisfeito, pode estar com, sei lá, no extremo um pensamento suicida, desgostoso da vida e não querer fazer mais nada, etc. Ok? E para te ajudar a definir ainda mais, o que você pode fazer? Verificar quem são os concorrentes que você tem no mercado, né, que fazem algo similar ao que você faz e já ver como eles usam esses elementos. Às vezes você não precisa reinventar a roda. Às vezes, pesquisando seus concorrentes, eles já vão ter definido exatamente esses elementos e você pode ir lá e fazer uma adaptação para o seu negócio, tá bom? Então, você vai poder listar aí quais os concorrentes, daí você coloca aqui a lista dos seus concorrentes, os pontos fortes deles, os pontos fracos e quais os pontos de valor ou diferenciais que você tem em relação a eles. Para depois você fazer o seu marketing já falando, né? Porque se a sua persona está com esse problema é intenso, é frequente, o que vai acontecer? Ele está procurando soluções. E você conhecendo as soluções que ele achou, no caso, os seus concorrentes, você já pode direcionar o discurso falando assim, mas eu não sou somente uma empresa X que faz isso. Por exemplo, ponto fraco do seu concorrente ou até mesmo um ponto forte do seu concorrente. Para ficar claro realmente que você sabe o jogo que você está jogando. E daí o seu cliente vai ter uma maior credibilidade e vai te dar mais autoridade. Porque vai pensar assim, nossa, mas ele conhece tudo que eu já pesquisei, ele conhece os meus problemas, ele passou por isso e ele resolveu. Perfeito, né? Então, pessoal, é isso aí. Essa planilha aqui está disponível para você baixar e preencher os dados conforme a aula. Recomendação máxima: não deixe para depois. Pegue agora mesmo e já preencha essa planilha com a explicação, tá bom? Assista de novo essa aula e mate agora mesmo essa tarefa.
É isso aí, obrigado, até mais, forte abraço e seja muito bem-vindo a esse programa de aceleração de presença digital. Tchau, tchau.